Oh Deus, por que me chamaste? Onde estão os tesouros que me prometeste? Onde estão as riquezas? Silêncio absoluto. Mas eu não desisti por causa do silêncio. Continuava a fazer essa oração. Até que me foi revelado. E me foi dito, quem é que te garantiu que esses tesouros que eu te prometi e as riquezas é dinheiro? Você não sabia nada. Existe muito mais do que o ouro e a prata. Então, e ele me levou até ao livro do apóstolo Paulo, onde ele escreve, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Eu entendi logo que os tesouros e as riquezas que me foram prometidas, ou sim, prometidas, riquezas, não era ouro e a prata, não é dólar, nem diamante, nem nada, nem kwanza, não são os milhões, como o coaching acredita que o evangelho é feito disso. Mas sim, a explicação é tesouros da escuridade, sabedoria, riquezas encobertas, ciência de Deus, sabedoria de Deus, tesouros, ciência de Deus, riquezas. Quer uma como outra são encobertas, da escuridade, escondidas. Isto é, a sabedoria é mais superficial do que a riqueza. A sabedoria não está na superficialidade, está na profundidade. Por isso diz, ó profundidade. As duas são profundas. Mas o conhecimento, que a ciência de Deus, é mais profunda do que a sabedoria de Deus. Mas quer um como outro, são profundos. E veja que a Bíblia diz que Jesus, antes mesmo de ter subido nas partes mais altas do céu, teria descido nas partes mais baixas da terra. Existem as partes baixas da terra e existem as partes mais baixas da terra. Existe o inferno, existe o abismo. E o abismo está debaixo do inferno. Ok? Então, a sabedoria de Deus se alcança quando se domina o inferno. Estou a falar aquele que veio para trazer o reino e dar aos outros. Não é que todos vão ser sábios quando dominar. Ninguém vai dominar o inferno. Só um. Ok? E os mistérios, que é a ciência, são mistérios. Os mistérios de Deus serão desvendados, conhecidos, revelados, quando se dominar as profundidades das profundidades, que é o abismo. Estão a entender? Agora você veja esta guerra aqui, nas guerras de Elias. Olha para... Abra a Bíblia no livro de Apocalipse. No capítulo número 12. Tu vais ver onde estão essas riquezas. Nas guerras do homem. Nos níveis espirituais. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, coroa, distinção, sobre a sua cabeça. 12 estrelas. Quando é que a mulher recebeu uma coroa de 12 estrelas? Quando ele dominou as estrelas. Existem quantas estrelas? 12. Quando a mulher dominou as estrelas, e quem é esta mulher? Elias. Sou eu. 18 anos precisei para dominar as estrelas. E as estrelas é a Terra. Conexão com a Terra. Ok? Precisei de 18 anos para dominar a natureza. A Terra. E os rios. E tudo que nele há. Essa é a terceira dimensão. Ouviu? Terceira dimensão, 12 estrelas. E agora,
veja que ele recebeu uma coroa. A coroa de distinção é um prêmio. E eu também teria recebido uma coroa, um prêmio. O prêmio das estrelas. A glória das estrelas. É o que nós vivemos hoje. E vocês se espantaram com o meu crescimento. E disseram, mas esse homem não sai, como é que ele abre igreja, como é que se multiplica, como não se... Depois começaram, ele é adorado, é idolatrado, por mérito próprio. Eu fui honrado, coroado, porque assim está escrito. Todo aquele que servir a Jesus Cristo, ao Pai de Jesus Cristo, o Pai vai lhe honrar. Eu servi durante 18 anos sem salário. E eu não desfaleci, não duvidei da promessa de Deus por incredulidade. Isto é 18 anos de deserto. Não duvidei da promessa de Deus por incredulidade. Mas eu fui fortificado na fé, dando glórias a Deus como Abraão. Então, ouviu? Eu precisei 18 anos trabalhar sem salário. 18 anos trabalhei sem salário. E eu era uma mulher grávida que gemia com ânsia de dar à luz a um filho. E depois dominei as estrelas e fui coroada. E recebi a coroa das estrelas, que é a glória das estrelas. E houve a expansão que vocês ficaram espantados. O homem fechado dentro de casa, igreja se multiplica no mundo, Moçambique, São Tomé, Ocidente, América, Canadá, África, milhões e milhões seguem o homem. Descobriram o Elias que está lá em Angola, sem subir num avião ou subir num carro para ir visitar não sei quem. As províncias de Angola, só falta algumas províncias onde a igreja ainda não chegou. Estou a falar igreja com as portas abertas. Senão em todas as províncias tem igreja espiritual. Estão lá à espera e a clamar. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ouviu? Agora você veja. Esta mulher gritava com ânsia de dar à luz, depois que dominou as estrelas, gerou o filho. E quando ele gerou o filho, o que aconteceu? A mulher gerou o filho depois que dominou as estrelas, que é a dimensão 3, que é a Terra. 120 quilômetros da Terra, 12 estrelas. E machucou as hostes espirituais da maldade. Destruiu as hostes espirituais da maldade. E prevaleceu. Aleluia. E foi coroado. Mas não baixou a guarda, não. Deu à luz o filho. Mas antes, o dragão vermelho, um outro sinal foi visto no céu. E um dragão vermelho parou diante da mulher que estava grávida para que pudesse lhe tragar o filho ao dar luz ao filho. E a mulher deu à luz ao filho. E o dragão não conseguiu tragar o filho. E esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja só, 10 chifres, 7 cabeças. 3 mais 7, 10. Passaram 3 dimensões. Depois que a mulher gerou o filho. E foi coroada com a glória das estrelas. E vieram 7 cabeças, que representam níveis. E também são montes. São fortalezas. Que pararam diante da mulher. E Satanás colocou os 7 montes na guerra. Que também são reis. São fortalezas. São poderes. E os 7 poderes pararam diante da mulher. Para que pudessem tragar o filho da mulher. E houve guerra. E começou a guerra com os 7 montes. Ou então as 7 cabeças do dragão. E cada monte 1 ano. Então, 7 anos estão determinados para a mulher vencer as 7 cabeças do dragão. Os 7 montes. Estão a entender? O filho foi gerado.
E os 7 poderes entraram na guerra. Os 3 primeiros poderes são o inferno, ou então o mar. E os últimos 4 são o abismo, ou então o céu. Os 3 primeiros poderes são a lua. E os 4 últimos poderes são o sol. Isto é, o mesmo dragão dividido em 2. Dragão branco, dragão vermelho. O dragão vermelho, aliás, o branco tem 3 cabeças. E o dragão vermelho tem 4 cabeças. 3 mais 4, 7. E aqui está o sofrimento do mundo. São esses que dominam esse século. As estrelas caíram. E a lua, que é o dragão branco, entrou na guerra. O inferno. O mar. E houve guerra. 3 anos depois, Elias sujeitou o dragão branco. Elias sujeitou os poderes do inferno. Elias dominou a lua. Já falei no princípio. O caminhão preto. O amarelo já teria caído que as estrelas. E o preto, a lua. Mas quando a lua foi vencida, quando o inferno foi vencido, quando o mar foi vencido, não houve coroação ao vencedor. Não foi lhe dado o seu prêmio, ou então o seu salário. Roubaram-lhe o seu salário. Prolongaram-lhe para mais um ano de guerra. E Elias aceitou o desafio. Por isso, foram 12 meses de guerra no sol, sem receber o salário da lua. Solta as ânsias da morte. Aleluia. Não puderam reter Elias. Elias venceu as estrelas, morte. Elias venceu a lua, inferno. Elias vai vencer o sol, abismo. E o 4º poder, a 4ª parte do sol, já caiu no dia 15. Esse é o 4º monte. Sabe, quando João foi no céu, ele viu 4 querubins no meio do trono. E esses querubins tinham cada um rosto. O primeiro querubim tinha o rosto de leão. O segundo querubim tinha o rosto de bezerro. O terceiro querubim tinha o rosto de homem. E o 4º querubim tinha o rosto de águia. E os 4 tinham 6 asas e muitos olhos em volta de si mesmo. 6, não 4. 6 asas. E eles adoravam, louvavam. E os 24 anciãos se prostravam na adoração dos querubins. E por que os querubins, que são seres angelicais, têm rosto de seres terrenos? Sim, aí está representada a criação. Primeiro rosto, rosto de leão, 4ª dimensão. Depois das estrelas. Segundo rosto, bezerro, 5ª dimensão. Aqueles que Daniel, quem falou, salmista, como profecia de Jesus Cristo, fortes touros de Bazã me cercaram. Livra-me da predileta do leão e da força do cão. Ouviu? Leão, touro, cão. Ou então homem. O homem pecador, são bruxos, se chamam de cães. Demônios e feiticeiros são chamados cães no mundo do espírito. Por isso Herodes foi chamado de cão. Esse é o terceiro rosto, homem. No lado deles, homem perfeito. No nosso lado, no reino de Deus, homem perfeito. A dimensão que Paulo desejou chegar. Varão perfeito.
Esta é a sexta dimensão. O homem foi formado no sexto dia. E o homem, quando foi formado, foi um homem perfeito. Sem imperfeição. Varão perfeito. Adão. 6. E o quarto rosto, que é a sétima dimensão, era a águia. E as águias representam anjos que voam. Voa, voa, voa ali. Aí está a criação. Estão os mamíferos das bestas feras, os antilopes, como o touro, que é o maior antilope. E depois tem o homem, que é o ser inteligente. O terceiro rosto, sabedoria, inteligência. Mas por causa do pecado se tornou homem perfeito. Agora, Jesus Cristo alcançou essa perfeição. Elias alcançou esta perfeição e depois Jesus saiu da perfeição e foi até a quarta parte do sol e dominou a sétima ponta e assim, aleluia, Paulo chamou essa dimensão a dimensão da estatura completa de Cristo. E Elias alcançou isso. E você vai ver que Daniel viu 4 ventos do céu que lutavam no mar grande. Do céu. Não é do mar. Lutavam no mar, mas os 4 ventos eram do céu. E o primeiro vento era um leão, que tinha asas. Já estão entendendo? Anjo. Sétima dimensão. Por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Porque sujeitou o leão, não do inferno. Existe leão do inferno, existe leão do abismo. Jesus sujeitou o leão do abismo. Os poderes do inferno são demônios, não são anjos. 4, 5, 6 são dimensões do inferno. O 6 é o príncipe do inferno, que é a dimensão do homem perfeito. Não é homem, homem perfeito.